Êxodo 11. E disse o Senhor a Moisés: Ainda uma praga trarei sobre Faraó, e sobre o Egito, depois vos deixará ir daqui, e, quando vos deixar, certamente vos lançará fora daqui totalmente. Fala agora ao povo, que cada homem peça ao seu vizinho, e cada mulher à sua vizinha, joias de prata e joias de ouro. E o Senhor deu graça ao povo aos olhos dos egípcios. Também Moisés era muito grande na terra do Egito, aos olhos dos servos de Faraó, e aos olhos do povo. E disse Moisés: Assim diz o Senhor, cerca da meia-noite eu sairei pelo meio do Egito. E todo o primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta no seu trono, até ao primogênito da serva que está detrás do moinho, e todo o primogênito dos animais. E haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve semelhante, e nunca mais haverá. Mas contra nenhum dos filhos de Israel moverá um cão a sua língua, desde os homens até aos animais, para que saibais que o Senhor fez diferença entre os egípcios e os israelitas. E todos estes teus servos descerão a mim, e se inclinarão diante de mim, dizendo: Sai tu, e todo o povo que te segue, e depois disso sairei. E saiu da presença de Faraó ardendo em ira. E disse o Senhor a Moisés: Faraó não vos ouvirá, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. E Moisés e Arão fizeram todos estes prodígios perante Faraó, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, e não deixou ir os filhos de Israel da sua terra. Êxodo 12. Então o Senhor disse a Moisés: Faraó não vos ouvirá, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. Moisés e Arão fizeram todos estes prodígios perante Faraó, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, e não deixou ir os filhos de Israel da sua terra. E o Senhor disse a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 dias do mês, tome cada um, para si, um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, cada um conforme ao seu comer, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro, ou cabrito, será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E o guardareis até ao 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará à tarde. E tomarão do sangue, e pô-lo em ambas as ombreiras, e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, mas sim assado ao fogo, a sua cabeça com as suas pernas e com a sua fressura. E nada deixareis dele até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã, queimá-lo-eis no fogo. Assim pois o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei todos os primogênitos na terra do Egito, desde os homens até aos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos, logo ao 1º dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, desde o 1º até ao 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. No 1º dia haverá santa convocação, e também no 7º dia tereis santa convocação. Nenhuma obra se fará neles, senão o que cada um houver de comer, isso somente poderá ser feito por vós. Guardai-vos,
pois, de fazerdes conforme a estas coisas que vos tenho ordenado, para que não vos destruais a vós mesmos. Guardareis, pois, isto por estatuto para vós e para vossos filhos, para sempre. E quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E quando vossos filhos vos perguntarem, que culto é este? Então direis, este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, o qual passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios, e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. E os filhos de Israel foram, e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, assim fizeram. E sucedeu que, à meia-noite, o Senhor feriu todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se sentava em seu trono, até ao primogênito do cativo que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. E Faraó levantou-se de noite, ele e todos os seus servos, e todos os egípcios, e houve grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Então Faraó chamou a Moisés e Arão de noite, e disse: Levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e ide, servi ao Senhor, como tendes dito. Tomai também convosco vossas ovelhas e vossas vacas, como tendes dito, e ide e abençoai-me também a mim. E os egípcios apertavam ao povo, apressando-se a lançá-los da terra, porque diziam: em todos seremos mortos. E o povo tomou a sua massa antes que levedasse, e as suas amassadeiras envoltas em suas roupas sobre os seus ombros. E os filhos de Israel fizeram conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios joias de prata, e joias de ouro, e roupas. E o Senhor deu graça ao povo perante os egípcios, de maneira que lhes davam o que pediam, e despojaram aos egípcios. E os filhos de Israel partiram de Ramessés a Sucote, cerca de 600.000 homens de pé, fora meninos. E subiu também com eles muita mistura de gente, e ovelhas, e vacas, gado muito numeroso. E cozeram bolos com a massa que levaram do Egito, porque não tinha levedura, pois foram lançados do Egito, e não puderam deter-se, nem preparar para si comida. E demoraram-se os filhos de Israel em Sucote, e também em Etã, no fim do deserto. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Santifica-me todo primogênito, todo que abrir a madre entre os filhos de Israel, de homens e de animais, porque meu é. Então Moisés disse ao povo: Lembrai-vos deste dia, em que saístes do Egito, da casa da servidão, porque com mão forte o Senhor vos tirou daqui, portanto não comereis pão levedado. Hoje, neste mesmo dia, todos vós estáis saindo, no mês de Abibe. E aconteceu que, quando o Senhor vos houver introduzido na terra dos cananeus, e dos heteus, e dos amorreus, e dos heveus, e dos jebuseus, que jurou a vossos pais que vos daria, terra que mana leite e mel, guardareis este culto neste mês. 7 dias comereis pães asmos, e no 7º dia haverá festa ao Senhor. 7 dias se comerão pães asmos, e o levedado não se verá contigo, nem ainda fermento será visto em todos os teus termos. E naquele mesmo dia em que o Senhor te tirar da terra do Egito, guardarás este culto em teus meses. E acontecerá que, quando o Senhor te introduzir na terra dos cananeus, como jurou a ti e a teus pais, e te a der, separarás para o Senhor todo o que abrir a madre, e toda a cria que sair dos animais que tiveres, os machos serão do Senhor. Mas todo o primogênito da jumenta resgatarás com um cordeiro, e, se o não resgatares, quebrar-lhe-ás a cerviz, mas todo o primogênito do homem entre teus filhos resgatarás. E acontecerá que, quando teu filho te perguntar no futuro, dizendo: que é isto? Responder-lhe-ás: o Senhor, com mão forte, nos tirou do Egito, da casa da servidão. Porque sucedeu que, endurecendo-se Faraó, para não nos deixar ir, o Senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito,
desde o primogênito dos homens até ao primogênito dos animais, por isso eu sacrifico ao Senhor todos os primogênitos machos, mas a todo o primogênito de meus filhos eu resgato. E isto será por sinal sobre tua mão e por lembrança entre teus olhos, para que a lei do Senhor esteja em tua boca, porquanto com mão forte o Senhor te tirou do Egito. Portanto, guardarás este estatuto a seu tempo, de ano em ano. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e seu comentário para ajudar esse canal. Obrigado, fique com Deus.